Então, começar agora, né? Sejam bem-vindos todos aqui no nosso lançamento do e-book, que é importante comentar que foi uma participação de duas comunidades aqui de Goiânia, né? Então, a gente tem o Legal Hackers da divisão aqui de Goiânia, que os participantes estão aí, o Rodrigo, a Camila, acho que o Henrique também está, entre outros, né? O Renato também, e da nossa comunidade de Customer Success Meetup. Então, é o Customer Success Meetup Brasil, né? E aí a unidade aqui de Goiânia também, que participou disso. Então, foi um projeto conjunto aí entre as duas comunidades, a gente trabalhando junto para poder criar materiais aí para o pessoal aqui de Goiânia, né? Então, é importante comentar que a gente teve equipes voluntárias, né? Foi feito para os dois, e teve um mix aí também do pessoal do Legal Hackers, principalmente advogados e tal, e o pessoal da área de CS também. Então, para não partir mais delongas, vamos apresentar o pessoal aí, cada um deles. E aí, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nome de vocês e vocês se apresentam como desejarem. Acho que fica melhor assim, pode ser? Vou começar aqui com a minha primeira da lista, Mariana Ribeiro, né? Ou Mariana Mota, que eu conheço, pode ser? Legal. Bacana. Bom, primeiramente, boa noite, né, para todos. Estamos aí, né, fizemos essa junção, cooperação de todos aqui para a gente estar lançando esse material, né, foi um imenso prazer fazer parte disso. Querendo ou não, um material até pioneiro também, né, na área, principalmente trazer isso para o jurídico, né, que tem sido, assim, bastante louvável mesmo, adequar isso para a nossa realidade, né, enfim. Então, né, fui convidada para fazer também parte aí na elaboração e hoje, o motivo também, né, hoje eu também tenho uma consultoria na área, então eu sou advogada, né, sou advogada, tenho um escritório de advocacia e também a gente tem uma empresa de consultoria na área de implantação de sucesso do cliente em escritórios de advocacia, trazendo também, né, essa área, inovação também, né, construção desse departamento sobre a realidade, né, dos escritórios. E após o convite do Legal Hackers, né, a gente ficou aí para estar falando um pouquinho mais sobre métricas, né, também sobre ferramentas, né, que podem estar ajudando aí no dia a dia. Então, isso vai estar aí no material também, que pode com informações bem práticas, né, de como começar a adaptar a realidade do sucesso do cliente, que não é algo mirabolante, assim, são atitudes a começar, né, simples também, que começam a trazer um diferencial também no atendimento, no relacionamento, na fidelização com o cliente. E, enfim, foi um prazer muito grande, né? E, bom, Eduardo, eu não sei mais também como que é que a gente fale, assim, de que você puder também, às vezes, não, Por enquanto, só se apresentar mesmo, aí a gente vai depois entrando nos assuntos. É bom comentar o seguinte, Mariana, quando a gente teve essa ideia do projeto lá no Legal Hackers, conversando com os outros organizadores lá, eu vou te falar, a gente não achou que ia ter muita advogada entrando nessa, né? Então, e coincidentemente você tinha falado comigo na mesma semana, inclusive, sobre CS, e você estava com a sua consultoria, né? E aí eu acho que deu um impulso maior para a gente ter coragem de fazer. Falei, não, então legal, tem gente querendo ver esse assunto, então foi uma coisa que ajudou a gente a iniciar o projeto também. Acho que nunca te falei isso. Legal. Falar ao vivo assim, aqui. Eu também nem imaginava que eu iria encontrar outros profissionais, né, jurídicos também da área, porque a gente, no meu meio, assim, sempre conversava, as pessoas sempre, que é isso, né? Nunca nem tinha ouvido falar, então foi uma coincidência muito boa, assim, né? Nesse momento enfim, colaborando e engajando com o grupo aqui. Legal. Então, vamos agora para o outro advogado que a gente tem no grupo, né? Que é o Wellington, que ajudou a gente pra caramba aí, principalmente no começo, ali, quando a gente estava tentando se situar, para não trazer essa visão de CS e ele trazendo a visão muito da advocacia também. Não, é muito bacana a gente ver essa interação que houve, né? Todo esse caminho.
E igual a Mariana Ribeiro estava falando, tem muitas. Eu mesmo, como advogado, eu não sabia tudo. A gente sabia que tinha que cuidar do cliente, mas quais são as ferramentas, que caminho, o que você faz, como é que você starta, como é que você pensa nessa visão. Então, isso tudo acabou dando uma aula para quem é do jurídico igual eu. Eu aprendi outro lado da moeda, digamos assim, e ferramentas que eu nunca imaginava. E apesar de saber, na vivência jurídica, como que a gente deve cuidar de um cliente, mas muitas vezes você se peca nesse caminho, ou se perde, ou você não dá aquela atenção, ou você não traz aquele feedback mais próximo. Então, assim, eu, 18 anos de advocacia, né, atuando com muitos clientes, muitos, né, graças a Deus já tive uma carreira até razoavelmente bem com clientes, então isso foi muito engrandecedor. Tanto é assim que eu não levei somente para a advocacia. Eu tenho mais duas empresas que é do ramo financeiro, que a gente acabou também, depois eu quero esse e-book para deixar na cabeceira ali para o pessoal, ó, ler, apresenta, o pessoal do comercial. Acho que não é só uma área específica, né? O bacana desse projeto é que você aprende a realmente engajar a sua equipe. Então, você engajando a sua equipe, você ganha em produtividade, ganha em relacionamento, ganha um monte de coisa. E disso vai refletir nos seus clientes, você trazendo eles também como parceiro. Então, eu estou muito lisonjeado mesmo. Amei de estar aqui. Quantas horas nós ficamos debatendo, conversando, até sair, né, Eduardo? Mas saiu um trabalho muito bacana. Né? Então, está de parabéns toda a equipe, tá de parabéns, né, a Legal Rex por desenvolver isso aí. E que seja o primeiro de números, né? De números mesmo, tá bom? Legal. A gente até comentou no começo do projeto, né, que a gente faria esse de teste, ver se daria certo, e dando certo a gente pode continuar o trabalho, tentar evoluir isso, às vezes tentar para outras áreas, ou mesmo aprofundar mais no assunto, né, que esse foi bem básico ainda a princípio. E pode contar com a gente sempre que precisar. E agora também a Mariana Magri, que é head de CS lá na Alvo, lá, né, companheira de Alvo, né, quando estava lá. Se apresentei, Mariana. Sim, sou companheira de rede de CS lá na Alvo, né, Eduardo? Eu sou head lá de CS na Alvo. Vai fazer um ano que eu estou como head, eu entrei como analista há uns 3 anos atrás. E, assim, é muito interessante esse mundo jurídico, né, que cada dia que passa a gente aprende mais, a gente gosta mais. Então, é uma área muito legal que dá para a gente aproveitar para caramba. E é interessante como o direito ele abraça, né, abrange tantas outras áreas. E foi muito legal a gente entrar um pouquinho ali também no direito, saber um pouquinho, conhecer um pouquinho, ter uma troca muito legal. Eu trabalho com atendimento já há algum tempo, como CS tem 3 anos, que é quando a gente fez esse misto, essa adaptação do atendimento de luxo, né, com o CS, com o pós-venda, e tem sido uma experiência muito legal, muito interessante, a gente poder usar ferramentas, é o que até a Nath tinha pontuado, o atendimento por si só, ele já acontecia, ele já existia, né, até na área do direito, sempre aconteceu, só que a gente usando metas, métricas e processos, a gente consegue tirar o melhor possível dessa comunicação com o cliente. E poder trazer isso para dentro, né, da área jurídica foi muito interessante. Então, a gente pôde conhecer um pouco mais e descobrir e, assim, nos permitir também colaborar um pouquinho, foi uma troca muito legal, a gente conheceu um pouquinho do mundo jurídico, durou pouco, assim, eu acho que a gente tinha que ter conversado mais. Mas, assim, na correria, todo mundo muito corrido e a gente tentando acertar. Por mim, a gente faria mais desses, adorei a iniciativa, viu, Eduardo? Sou super a favor de ter mais. E aí é isso, basicamente é isso. Legal. Só até passar para todo mundo aí, para que todo cliente, assim, foi um trabalho que foi voluntário, a gente começou o grupo do WhatsApp, acho que com umas 30 pessoas mais ou menos, né? Ficando só a gente no final, e todo mundo tinha dificuldade do dia a dia, né? A gente no começo tinha mais encontros mais para conversar, para todo mundo estar na sintonia, né? A gente passar um pouco de CS, os advogados também passar um pouco da visão dos advogados para a gente, até que a gente tivesse mais ou menos a mesma sintonia para
para escrever um pouco mais, a gente definiu como é que seria o roteiro ali, os temas que a gente abordaria nesse playbook, né? E a gente acabou se dividindo para poder fazer tudo e depois a gente fazendo algumas revisões, né? Isso é claro que foi um projeto que acabou durando alguns meses, né? E estava programado para sair no final do ano passado, e aí a corrida do dia a dia acabou enrolando bastante para que a gente conseguisse fazer, mas saiu, isso que é importante, a gente conseguir entregar esse primeiro projeto aí e conseguir dar isso para a comunidade, né? E aí eu até queria que vocês também contassem um pouco dessa historinha para vocês, como é que foi essa interação entre a gente, né? A Mari Magri começou aí a falar um pouco disso, né? De como é que foi essa visão, o Elton também do choque um pouco ali de alguém que era só da área de CS, alguém que era só do advogado, como é que foi um pouco esse choque. É importante a gente comentar, né? Que o advogado sempre teve o atendimento na veia dele, sempre teve aquela questão de tratar muito bem o cliente, isso é uma coisa que o advogado sempre teve, né? O que a gente estava levando do CS não era basicamente um bom atendimento, né? Mas também a questão de que o CS ele conseguir usar isso para o seu crescimento, né? Acho que às vezes, não sei se o Elton ou a Mariana quiser começar a falar um pouco disso, como é que foi. A Mariana Ribeiro até nem tanto, né, Mariana? Você já estava no meio dos dois mundos aí, né? Legal. Elton, você quer falar um pouco disso aí? Como é que foi essa questão para você que já tinha essa questão do advogado de sempre levar o bom atendimento ao cliente, sempre tratar muito bem o cliente, e a visão que a gente trouxe de CS, da questão de crescimento e tal, das métricas. É lógico, vamos lá. Realmente, assim, a princípio, a gente vê, quando coloca, vamos supor, o conceito de CS, aí você fica assim, mas parece que eu já faço isso, né? Aí quando você vai destrinchar realmente o que é, o que você vai estruturar, você fala, cara, nunca fiz isso na minha vida, nunca pensei nisso, ou não estava fazendo de uma forma errada. Talvez eu estava dando atenção para as pessoas que talvez não teria tanta atenção, ou vice-versa, né? Ou deixando passar. E não só o pior. Quando você trabalha em uma equipe, que é fácil ser você somente dentro do seu escritório e resolver tudo. Mas quando você trabalha numa equipe, e aí foi onde que realmente assim, eu vi que caiu como uma luva, principalmente no escritório maior, como a gente tem, sei lá, 7, 8 pessoas envolvidas, né, diretamente com o cliente, você começa a observar que a equipe tem que estar no mesmo nível. Não adianta eu ou um outro tratar bem, mas aí depois uma secretária não faz o serviço, não chega nesses detalhes. Então, esses pequenos detalhes e ajustes, principalmente internamente, foi o que realmente, na visão como advogado, foi que realmente acho que vai dar uma clareza para quem for seguir esses passos, quem for pegar, dar uma olhada, ou mesmo implementar, isso vai ser de uma grande, grande, grande valia para todos nós, tá? Então, esse detalhe de unir a equipe para trazer o cliente, ou pelo menos implementar com o cliente uma política de customer service, então, tudo isso principalmente porque é no alinhamento da equipe que você vai conseguir. Então, isso realmente eu vi muito de perto. Eu pude contribuir também por uma visão que a gente vê, muitas das vezes a gente quer buscar a visão do cliente. Só que muitas das vezes você vê um mundo do cliente e tem um mundo do advogado. Unir essas duas pontas é uma complexidade em muitos casos. Então, a hora que o bacana é que como multissetoriais aqui, digamos assim. Então, trazer a visão de dentro do escritório, como foi o foco que eu tentei levar, com a Mariana também, que já tem experiência. Eu acho que tinha mais alguém com nós, eu não me recordo, que era advogada também. Fugiu o nome dela. A Carla José. Carla, uma menção honrosa aí, que ela ajudou a gente pra caramba, né? Mas acabou que no final ela não ajudou a escrever, porém ela ajudou a gente muito com insights nos nossos encontros todos aí. Eu acho que eu até estava olhando ver se ela estava aqui ainda. E essa visão, para juntar as duas pontas, eu acho que o bacana desse trabalho foi isso. Por quê? Porque dentro do material a gente conseguiu tentar fazer uma descrição como um advogado ou uma equipe jurídica lendo, entendendo aquele problema que ela tem, mas também vendo a visão do cliente, também voltando
para ver se ele consegue adaptar e melhorar. Eu acho que esse material realmente é um material de extremo valor, principalmente para nós da área jurídica, viu? Que legal. Mariana Ribeiro, você que está aí no meio das duas coisas, né? Como é que está sendo essa adaptação do que a gente estuda em CS para o meio jurídico? Eu sei que não é fácil, principalmente quando porque a gente tem muito material, principalmente na área de SaaS, né? Que são as software as a service, e que tem o departamento dedicado ao CS, e que às vezes não encaixa muito com os advogados, né? Então, né, a começar, quando a gente pensa todo no mundo SaaS, né, ao trazer isso para dentro do escritório, a primeira coisa que muitos falam, né, assim como o Elton trouxe também, parece que eu faço isso de uma certa forma, porque leva muito para o atendimento, né, o comportamento ali nesse atendimento. Mas quando a gente começa a trazer isso, os procedimentos, definição de processos, começa a ficar muito claro que não há também esses registros, os dados ali, né, não consegue fazer esse tipo de análise aprofundada, né, desses dados. E, assim, muitos não têm esses procedimentos internos definidos e aí começa a haver esse tipo de compreensão da diferença que isso faz ao ser, né, executado e aplicado. Mas também é toda uma mudança de mentalidade, né, de cultura, porque é uma integração de todos ali dentro, né, de todos os departamentos internos do escritório para que haja essa mudança. E também, assim, uma coisa que é muito engraçado, né, a pensar, os termos, quando você vê, a gente acostuma, né, a falar churn, downsell, upsell, e o que é isso? O que você está falando? Então, a gente até, assim, no prático, a gente adaptou, então eu falo, por exemplo, contratos majorados, né? O atendimento inicial, a gente adapta isso também para o advogado ir acostumando. Mas logo também eles pegam até os buzzwords e começam a falar também, né? Mas até vou trazer um exemplo bem prático, assim, e que dá para, com o material, ele tem dado, ficou muito rico nesse quesito, né? Com ferramentas, as métricas, o que é cada coisa. A gente tem visto, assim, já resultado, gente, com pouquíssimo tempo, assim, de implantação no departamento, de processos definidos ali, de ter um advogado, né, à frente do departamento responsável por isso, ao até colocar a régua de comunicação, né, com os clientes e com isso já gerar resultados de cross-sell, de upsell, de entregar, também trazer para o cliente em dados, em números, conseguir, né, fazer os relatórios numa linguagem muito mais acessível em dados também, que seja construindo até bem facilmente uma timeline ali, né, um histórico, trazer isso numa visão mais clara para o cliente, entregar isso para ele numa reunião, que seja por ligação, presencial, virtual, a gente tem conseguido passar isso para os clientes e a reação deles é muito interessante. Nossa, eu nunca tinha recebido algo dessa forma, né? Onde o advogado antes ele achava, não, mas eu atendo muito bem os meus clientes, mas às vezes ele não transformava isso em dados, em números e começar a passar uma comunicação mais clara para o cliente e isso ele tem visto, né, esses resultados aí. E principalmente ter a visão geral do que acontece, a segmentar clientes, assim, isso é uma coisa que faz muita diferença em como que eu posso dar mais atenção em certo aspecto para um tipo de cliente, para outro tipo de cliente, e se torna também muito mais fácil de estar integrando as pessoas novas que chegam no escritório, quando há essa organização dos dados, das informações, dos clientes, da descrição, do perfil do cliente que seja, né? Fica muito mais acessível e organizado, assim. Claro que é um desafio, assim, requer muita vontade mesmo, porque tem muita mudança a ser feita, mas tem tido bons frutos aí em todas essas análises e mudanças. Então, e também aqui, né, como eu venho aplicando no meu escritório, trouxe também todo o material, o e-book, tudo, tem sido bacana, né? Ter tanto isso no seu escritório, quando vê isso também acontecer em outros aí.
Então, é um material que realmente vem para fazer uma diferença aí no mercado. Isso é uma questão que é bom comentar, porque essa questão de cultura do cliente, ou customer centric, né, não tem como ser de uma hora para outra, né? A gente está falando algumas coisas aqui, e na verdade a gente está só, que às vezes pode ser para algumas pessoas muito difícil de entender, ou então, tipo, eu já faço isso, isso é muito similar ao que eu estou fazendo, que é o que a gente encontra normalmente que acontece, né? Mas é uma visão muito diferente, e que é uma coisa que é uma questão de cultura, é uma coisa que leva tempo até você absorver, começar a entender o que a gente está falando. Então, assim, é uma questão muito de prática, né? Eu acho que a Mariana Magri pode até comentar um pouco mais sobre isso, tipo, até da evolução da Alvo, né? Ela vê a Alvo, que é uma empresa que está com um time de CS grande, que está há 3 anos que ela está lá trabalhando, mas acho que já tem 4 ou 5 anos o time de CS da Alvo. Então, assim, até acho que ela pode comentar um pouco sobre essa questão de cultura, né? De como é que era o time 3 anos atrás, quando ela entrou, e como é que está agora, essa visão de customer centric, né? Que não é algo da noite para o dia que muda isso. Não mesmo. Até porque, assim, quando eu entrei, acho que foi você até que criou, né, esse departamento lá na Alva, né, Eduardo? O CS. Acho Acho que que você que foi encabeçou. eu que comecei lá no começo, a gente tinha 3 pessoas. Era o Baiano no suporte, a Lê no CS e o... Ai, agora como é o nome dele na implantação? Ficou há muito tempo. O Marcelo? Acho que era uma coisa assim, eu não lembro de cabeça agora. Mas tinha 3 pessoas, né? Um para Murilo. cada Murilo. Nossa, Murilo, isso aí. Um para cá. Não, realmente foi um crescimento bastante interessante. Acho que, assim, participar disso foi muito bacana, só que a gente tem que entender também as raízes, né? Porque hoje, quando a gente expande, quando a gente cresce, a gente tem que compreender o trabalho de todo mundo que iniciou isso, né? Eu tive uma vantagem de chegar já com um departamento mais ou menos ele já alinhado, já certo. Eu digo mais ou menos porque muita coisa foi acontecendo ao longo do tempo, novos clientes, nova mentalidade, adaptação de cultura. Então, foi uma coisa bastante interessante, assim. E entrar como analista me permitiu acompanhar esse processo à medida que eu também fui aprofundando ali nos estudos de CS e tal, que eu também devo boa parte ao Eduardo e os meetups da vida e todas aquelas conversas legais que a gente tinha durante os meetups e as trocas interessantes. E também a convivência mesmo com o pessoal do CS traz uma experiência muito bacana. De início, o pensamento ele é comum mesmo. Você olha e fala assim, poxa, o pessoal está me ensinando a mexer com atendimento. Pelo amor de Deus. Nessa altura da minha vida, o pessoal quer me ensinar como faz atendimento. E é assim mesmo, você tem que abrir a cabeça porque é uma mudança radical de mentalidade. Tem coisas que são muito óbvias, tipo, trate bem o seu cliente, você olha, coloque os interesses do seu cliente no centro. Você fica, poxa, mas eu já não faço isso não é uma coisa que eu já faço no meu dia a dia, né? Então, quando você começa a praticar e entender que existem questões ali que são inerentes mesmo a colocar o cliente no centro, e a gente acaba escorregando, derrapando por falta de uma autoanálise, de uma visão externa, de uma comunicação, é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente para olhar o CS como um todo, a gente entende que mais do que a gente prega como óbvio, né, são aquelas metodologias, aquelas práticas que fazem todo sentido. Hoje em dia, a gente não pode mais derrapar com atendimento no cliente. Isso é uma coisa extremamente inaceitável, e assim, com esse processo de cancelamento na internet, exposição do jeito que tem sido feito, o atendimento ele tem que ser levado a sério ainda mais. O cliente ele está exigente, o consumidor ele está exigente, ele procura uma proximidade, uma troca, uma segurança, né? E aí, já incluindo aquela primeira pergunta que você tinha feito com relação a como foi essa imersão no meio jurídico e tal, é muito interessante como eu realmente fiz parte de uma visão mais de cliente, porque do outro lado realmente ficou com vocês, o Eric e a Mari, porque a gente buscando assim, o que a gente procura ali no contato com o advogado, qual que é a primeira troca que a gente quer ter, como que a gente quer manter, né? E a gente percebe o tanto que é difícil, assim, falar por si só atendimento no meio jurídico, porque todo mundo
você não tem tanta ideia na hora quando você entra e você descobre que é muito sensível essa troca entre o advogado e o cliente dele. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, é um trabalho gigantesco, é um trabalho minucioso mesmo, de estudo. Então, o cliente, ele realmente ele já é colocado no centro, mas as questões que ele traz é diferente das questões que trazem para mim. Eu trabalho com tecnologia, então, quando eles trazem um problema, é um bug, é uma questão desalinhada. Não é, por exemplo, uma questão séria, pode ser até, né, uma questão de vida ou morte, né? Como são questões jurídicas que são bastante complexas, muito mais sérias e muito mais abrangentes mesmo. Então, assim, eu fiquei fascinada com a parte jurídica e com um bom trabalho que os dois fazem, com todos os advogados que colaboraram com a gente, e é realmente uma parte muito legal. Eu conversei com a Mari depois, também tive a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre jornada, sobre o início ali do CS e tal, e eu pude ver, assim, acompanhar, entender um pouquinho ali. A gente estava fazendo uma troca e eu fiquei até pensativa com relação a essa jornada, a esse processo do cliente, né, no meio jurídico. Ele acontece de uma maneira bem diferente e realmente fascina, a gente fica realmente interessado e querendo participar, e na hora que a gente está escrevendo o playbook ali, que a gente começa a imaginar a situação e trocar ali termos usuário por cliente, né, que normalmente a minha prática são com usuários, são com pessoas da área de tecnologia. Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. E eu tenho certeza que, assim, o bom trabalho de atendimento, quem participou né, do playbook, com certeza já executava um atendimento fenomenal. E agora, com essa possibilidade, eu tenho certeza que acrescentou para todo mundo, a gente cresceu juntos ali nessa troca de comunicação. Eu achei bastante interessante a gente fazer essa conexão quando a gente está tão acostumado, né? Cross-sell, upsell, churn e tal, aí você vai CAC, aí você vai para e fala, poxa, agora eu vou ter que transformar isso tudo para uma linguagem jurídica, uma linguagem que a gente, que eu, no caso, não domino. Então, a gente teve que fazer toda essa adaptação e foi muito interessante. Foi uma troca muito legal, me acrescentou demais. E, assim, no início, como o Eduardo comentou, a gente iniciou com muitas pessoas, assim, então foi uma troca ainda maior e com mais casos, mais discussões. Então, acrescentou bastante, assim, afunilou no final, a gente ficou mais ou menos entre a gente, mas ficou muito legal. Eu acho que foi uma troca muito interessante. Para mim, enquanto, né, uma pessoa que não tem tanto conhecimento na área jurídica, foi uma imersão muito interessante, um encontro muito legal, uma troca de termos e Você saiu da zona de conforto mesmo, né? Você sai daquela zona do churn e você começa a trabalhar com casos e termos jurídicos e clientes, né? Foi muito legal. Isso é muito interessante para a gente assim, que não está acostumado com isso, ver toda essa questão, né? Gente, sem mais delongas, né? Eu vou abrir e compartilhar com vocês aqui a tela, apresentar o e-book para vocês, de como é que ele ficou, a versão final dele. Acho que nenhum pessoal aqui que participou viu essa versão final. A gente viu ele depois estava escrito, né? Mas a gente simplesmente transformou ele na versão final diagramado já. Eu vou apresentar para vocês aqui para a gente falar os tópicos. Qualquer um dos participantes aí pode acrescentar qualquer coisa quando quiser e falar algum item a mais, tá bom? Vocês viram. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, compartilhando com vocês aqui. Então, esse é o e-book final, né? Então, aqui as pessoas que participaram, que estão aqui com a gente conversando agora, né? Bom, antes de começar, a primeira parte do e-book a gente fala de uma pesquisa. Então, a gente se juntou, a gente fez um brainstorm de várias perguntas que a gente gostaria de fazer para a gente entender um pouco melhor dos clientes, né? Então, a gente fez essa pergunta tanto para os clientes quanto para os advogados. E aqui tem o sumário dessa pesquisa para a gente, que isso é bom a gente comentar, né? Quando a gente está querendo falar de tratar bem o cliente, a gente precisa entender o cliente primeiro para que a gente possa fazer isso, né? Então, a gente primeiro fez uma pesquisa para a gente poder levantar alguns dados sobre o cliente, algumas coisas para saber. Claro que isso aqui não foi muito longo, a gente fez a pesquisa
no curto espaço de tempo, com vários tipos de clientes, então é interessante às vezes você tentar fazer isso com seus clientes também depois, tá bom? Então aqui essa questão para vocês, para vocês terem uma ideia de como ficou. Isso. A gente trouxe também a importância do atendimento, né, que era exatamente isso, falando isso. Por que é importante você colocar o CS dentro do seu escritório? Como é que isso trouxe as informações para vocês? Os horários também, que é uma coisa que sempre é muito falada, né? E depois a gente deu uma ideia sobre cultura centrada no cliente, que é o Customer Centric, que é toda essa visão que a gente fala sobre o CS, né? Que não é só atender o cliente bem, né? É um pouco mais a respeito disso, para que vocês consigam ter essa ideia, começar a montar isso para vocês, né? Então, a gente explica um pouquinho como é que funciona isso. A gente tentou sempre colocar alguns links aqui dentro para que você pudesse ter acesso de outros materiais também que trazer essas informações para vocês, tá bom? Que ideia também de Customer Centric, por que implantar CS na advocacia, como a gente viu na pesquisa anterior, vai falar muito sobre atendimento, como é que isso influencia para vocês, então a gente traz isso também para vocês, e a jornada do cliente. É bom comentar o seguinte, a gente fez uma jornada bem simplificada, uma jornada com alguns passos a passo aqui, meio genéricos, tá bom? Isso aqui é para que você tenha uma ideia de como é que funciona a jornada, para que você monte a sua própria jornada, aqui alguns objetivos de cada jornada, de como é que isso vai evoluir. Tá? No final aqui a gente abre perguntas para que vocês possam fazer perguntas para a gente também, para que a gente possa acrescentar um pouco mais a respeito do material para vocês, mas isso aqui é só o início para vocês, né? Que é isso que vai desinchar bastante, né? A gente fala sobre as questões de primeiro contato, resultado, tem sempre aqui algum link, né? Indicando para algum outro item de como fazer aquilo ou não. Aí depois a gente fala dos tipos de contato, que foi uma questão, acho que foi até a Mariana Magri que trouxe para a gente, né, sobre a questão do high touch, mid touch, low touch, tech touch, como é que funcionam os tipos de contato com o cliente, até mesmo para você ter essa interação em questão até de custo, né? Então, high touch, que é um contato muito próximo com o cliente, tem um custo maior, tech touch, low touch, um custo menor. Como é que eu equilibro isso junto com as operações do meu escritório para que eu tenha um equilíbrio entre contas, né, e tratar bem o cliente também, isso é bem importante. A gente fala um pouco sobre segmentação, como ter uma ideia sobre essa questão de segmentação, os pontos de contato, planos de interações. Então, como é que eu vou organizar esses planos de contato e interações de acordo com a minha jornada também, né? A comunicação ainda continua sendo a questão do plano de contato, né? Algumas perguntas para você montar esses planos de interações. E a questão das ferramentas que a Mariana Ribeiro trouxe para a gente também, que ela comentou agora há pouco, né? São ferramentas que você pode utilizar, como você vai organizar o seu dia de ensino dessas ferramentas, tá? Então aqui a gente vai trazer algumas ferramentas, explicando como é que ela pode te ajudar, tem todas que a gente fala sobre isso. Equipe, né? O que faz um CS também, então é uma pergunta muito comum que as pessoas trazem também. Legal, eu vou colocar um CS dentro do meu escritório. O que o CS vai fazer, né? Por onde que ele pode começar, o que são as rotinas dele? A gente fala um pouco sobre isso. Novamente, uma coisa que a Mariana Ribeiro falou, né? É importante muito o CS, ele baseia muito em dados para que ele possa melhorar as ações dele e ter um resultado maior, né? E que é o que ela mais encontra dificuldade hoje nos escritórios, é a questão de dados também, tá? Então, a gente faz um exemplo de agenda de CS, a gente traz também algumas métricas comuns na área de CS, né? Tem que avaliar se isso encaixa ou não para o seu escritório, como é que você quer medir isso daí também, tá? Então, tem aqui algumas coisas, a gente vai falando lifetime value, upsell, cross-sell, downsell, que a gente falou bastante aqui, questão do churn, tipo, como eu falei, bota links para você saber um pouco mais a respeito disso, como implantar o One Moment, benefícios do One Moment, o NPS também, que é uma coisa que o Wellington trouxe para a gente, trabalhou bastante nisso para trazer as informações aqui, né? E aqui, explicando como é que funciona, e um link também para calculador de NPS, como é que funciona, e link aqui para um podcast para você conhecer mais. Lembrando que esse e-book, ele está sempre, eu acho que ele acaba aqui, exatamente, é só agradecimento às duas comunidades e ao Franco Marketing que fez o e-book para a gente, que patrocinou com esse trabalho deles lá de diagramar tudo, ficar bonitinho para todo mundo ver, né?
E, novamente, a gente escreveu aqui, espero que vocês leiam, gostem bastante do que a gente colocou. A gente colocou, assim, só uma superfície do que seja o CS, para que vocês tenham uma ideia aqui. A gente sempre colocou bastante material extra para que vocês pudessem conhecer mais e ir pesquisando mais a respeito daquilo e se aprofundar mais dentro do CS aí, para conhecer um pouco mais, tá? Então, esse aqui é o e-book, ele vai estar dentro do link que a gente vai distribuir para vocês. A gente deve falar aqui no final qual que é o link, acho que a Camila tem, mas de qualquer forma a gente vê se consegue enviar para vocês todos por e-mail também o link para que vocês consigam baixar o e-book e conhecer um pouco mais a respeito disso. Legal? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa aí a respeito do e-book? Primeira vez que vocês viram ele aí, gostaram? Vamos fazer o ao vivo aqui, ver se Nossa, gostou. Muito show, Eduardo. Muito legal mesmo. Nem nós esperávamos que ficar tão visível assim, tão cativante mesmo, né? Dá vontade de pegar e colocar debaixo do braço e sair carregando, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Parabéns por toda essa arte, pro pessoal que fez, pela montagem. Pelo conteúdo, é lógico, né? Parabéns já para todos que participaram, mas ficou muito, muito legal. Muito mesmo. Parabéns. Legal, parabéns pra gente, né? Que a gente construiu isso daí, foi todo mundo junto, com o apoio aí das comunidades para trazer pessoas para conseguir ajudar a gente, alguém para poder fazer a revisão de texto, alguém para poder fazer a diagramação também, foi tudo parte de voluntários aí. Legal? Não sei, alguém que está participando gostaria de fazer alguma pergunta para a gente, alguma coisa a respeito tanto do playbook, da área de CS? Pode falar agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu sou Paulo Silvestre, sou consultor de inovação do Machado Meyer Advogados. De antemão aqui, eu quero parabenizá-los aí pela iniciativa. Eu, mais do que ninguém, acredito nessa sinergia, né, entre profissionais de diversas áreas para gerar um resultado mais efetivo na advocacia. Eu acho que me chamou muita atenção essa iniciativa de vocês e por isso que eu estou aqui participando e achei incrível o material, eu quero poder olhar ele com bastante carinho, mas eu acho que vocês conseguiram abordar de uma maneira muito interessante, né, essa questão do Customer Success, né, ainda mais num cenário onde a advocacia está passando por uma transformação muito grande, né, e cada vez mais a gente percebe que o direito ele tá ficando mais comoditizado, se assim eu posso dizer, né, porque hoje o cliente já não tem tanta clareza, né, de quais são os diferenciais competitivos de um escritório para o outro, né? Então acho que o hard skill, né, eu acho que ele deixou de ser um diferencial competitivo, né? E hoje você ter esse high touch, né, tá mais próximo do cliente, eu acho que de fato é o que traz essa diferenciação e de fato esse carinho, esse cuidado com o cliente tem sido muito importante nesse cenário de pandemia. Então, parabéns pela iniciativa, pô, muito, muito bacana. Obrigado mesmo, viu, Paulo? Queria até complementar aqui um pouquinho dessa fala do Paulo. Bom, primeiramente, nossa, gente, o material ficou muito show, muito massa mesmo, nem a gente estava até surpreendeu aqui. Parabéns a todos. Mas então, né, Paulo, trazendo só um complemento do que você falou aí do diferencial, eu achei muito engraçado, não tem muito tempo, eu estava com um cliente, e a gente estava ali naquele primeiro contato ali de primeira abordagem, né, na negociação ainda, a gente estava se conhecendo, então ele não sabia muito a respeito do escritório, enfim, e a única coisa que ele virou para mim e falou assim, mas depois que eu te contratar aqui, você não vai sumir de mim não, né? E aquilo, eu saí tão reflexiva nisso, porque aí no atendimento eu peguei e consegui explicar para ele exatamente como funciona o sucesso do cliente, como que o escritório trabalha, o que significa, né? Porque muitos, quando escutam falar sucesso do cliente, assim, eles, enfim, vai muito só no... como se fosse uma coisa de marketing ali, né? E aí eu expliquei, olha, a gente vai ter uma definição de comunicação, a gente vai se comunicar por esse local, assim, vai ser tal essa pessoa. E aí ele falou assim, olha, eu espero mesmo, porque eu nunca vi isso acontecer dentro do jurídico. As experiências que eu tenho de contrator, tem uma comunicação mais ativa ali nos primeiros meses,
e é isso. Depois eu me torno só mais um número, né? Então, foi interessante, assim, ver esse lado. E não houve um questionamento, como você colocou, Paulo, de qual é a hard skill, né? Mas sim o diferencial no atendimento, de ter esse atendimento personalizado, né? E ter essa atenção mais centrada no cliente mesmo. Exato, e é isso, né? Eu acho que o Customer Success, na verdade, deveria ser a essência de cada profissional, né? Independente da atividade. Mas a gente percebe, né, que no escritório a gente tem mais ou menos uns 530 advogados, a gente percebe que o advogado ele é essencialmente muito técnico. Ele termina a sua graduação, faz uma especialização e alguns conhecimentos acabam ficando de lado, né? Então, acho que é isso, né? Acho que são profissionais de diversas áreas que se complementam, né, e geram resultados incríveis. Né? Parabéns aí para todos vocês, novamente. Valeu, obrigado demais. E Eu tô segurando aqui para falar que eu tô super orgulhosa do trabalho de vocês, gente. Ficou muito legal mesmo. Só me apresentando rapidinho, que eu acho que tem algumas pessoas que eu não conheço, não me conhecem. Eu sou Camila Pinheiro, sou uma das organizadoras aqui também do Legal Hackers. E assim, primeiramente, parabenizar o Eduardo por ter se disposto aí a tocar esse projeto em conjunto com a comunidade CSGIM, porque foi um projeto que o Eduardo realmente levou à frente. A gente não teve, nós, outros organizadores, assim, a gente não teve tanta participação. Ele sugeriu, a gente falou, com certeza a gente apoia, a gente não tem como estar junto, né? Tanto é que não tem a nossa mãozinha aí no playbook em si, mas a gente apoiou e estou super orgulhosa, viu, Eduardo? Parabéns. E todos vocês, as duas Marianas, o Wellington, a Carla, que também ajudou, né? Mas não está aqui hoje. Eu acho que ficou fantástico o playbook de uma forma geral. Foi uma força para mim também, inicialmente, lá quando vocês começaram, assim, que eu estava no grupo acompanhando, e eu falei, não, tá passando da hora de eu começar a me movimentar aqui no meu escritório também, tanto é que a gente até trouxe o Eduardo para fazer um trabalho aqui. E eu percebo que todos os lugares que a gente falou um pouquinho dessa ideia, inclusive comentei com o pessoal, a gente tem um pequeno grupo de organizadores que se reúne mensalmente, que são organizadores de vários continentes, né, para trocar experiências de como está funcionando a gestão da comunidade em outros lugares. Quando eu comentei sobre esse trabalho com eles, eles acharam muito legal. E eu percebi que, por exemplo, lá na Europa, o pessoal não fala muito em Customer Success, eles sabem o que é, mas eles não sabem como aplicar. Então, eu acho que é um trabalho de vanguarda que vai colaborar muito para a comunidade aqui, Goiânia, Goiás, Brasil, porque daí a gente tem o Paulo aí, que é exemplo, que provavelmente não é de Goiânia, né, Paulo? Deve ter mais pessoas aqui de fora também. E com certeza, gente, já chegou lá fora, tá? Então, vocês estão de parabéns, estou super feliz com o resultado. E só agradecer mesmo pelo trabalho que vocês desenvolveram pela comunidade, por duas comunidades. Então, duplamente aí, honroso esse trabalho. Eu também queria agradecer, gente. Eu vou fazer uma breve apresentação minha também. Eu não sei se todos aqui me conhecem, acredito que não. Provavelmente não, né? Mas eu me chamo Rodrigo Bernaz, né? Eu também sou um dos organizadores do Goiânia Legal Hackers. Assim como a Camila, eu também estou muito orgulhoso do trabalho de vocês. Eu tenho conversado com outros colegas aí durante a semana, eu tenho bastante entusiasmo, né, comentando sobre esse playbook, falando que, inclusive, que não é o tipo de material que a gente tem encontrado por aí, né, não é, a gente tem visto bastante e-book, né, como estratégia de marketing, mas, enfim, não é o caso, vocês fizeram um excelente trabalho, de fato, eu estou extremamente feliz com o resultado dele. E com a iniciativa também de todos, né, da participação de todos, que a gente sabe que é um trabalho voluntário, de fato é bastante trabalhoso, né, vocês gastarem um tempo de vocês, que de fato é para todos nós, né, o tempo é a coisa mais valiosa, mais preciosa que temos, mas é isso, gente, fica aqui o meu agradecimento pela iniciativa de vocês, pelo trabalho, espero que a gente possa fazer mais coisas, né, na nossa comunidade aí para alcançar mais pessoas. É isso. Obrigado, gente. Mais alguém queira falar alguma coisa? Eu ia falar do link e eu esqueci, fiquei emocionada, gente, quando você
O link já está lá na bio do Goiânia Legal Hackers, tá? Então, para quem quiser baixar, já está disponível, mas para quem se inscreveu no evento, eu vou mandar assim que acabar também, para ficar mais fácil para vocês acessarem. Legal. Vou só Pode falar, Mari. acrescentar aqui, para falar que eu também achei que foi lindo, adorei. Foi realmente, saiu das expectativas, com um trabalho muito bacana mesmo. Eu gostei bastante da estética e foi muito bom a iniciativa de vocês, a ideia, e a gente poder reunir isso tudo num playbook foi muito massa, foi muito legal. Legal. Novamente, é importante te comentar o seguinte, a gente fez um e-book, que nem o Rodrigo falou assim, que é focado no CS para os advogados, então a gente traz uma visão focada nos advogados. Ele não é o e-book mais completo do mundo, né? Ele ficou bem grande, então a gente até se preocupou em não deixar ele maior ainda. A gente, como eu falei, a gente colocou bastante material para vocês continuarem estudando. A ideia é que ele seja o início do estudo de vocês em CS, para que vocês consigam aplicar isso dentro do escritório de vocês. A gente fez com muito carinho para todo mundo. Eu acho que eu falo por todos aqui, se alguém futuramente quiser ler o e-book, lá dentro do e-book tem os links para conversar com todos nós aqui, com o Edson, com a Mariana Ribeiro, com a Mariana Aglia, ou até mesmo comigo. E vocês eu me coloco à disposição aí, se vocês quiserem tirar dúvidas ou conversar a respeito. Eu adoro conversar sobre CS, principalmente de outras áreas, e saber como é que vocês estão fazendo. A gente se coloca à disposição aí, todo mundo, para poder conversar e falar a respeito, ver o que vocês acharam. Pode dar o feedback para a gente, pode marcar a gente nas nossas redes sociais também. A gente vai adorar ter esse feedback de vocês, tá bom? Mais alguém quer falar? Mariana, Ribeiro, Mariana, Mari, Wellington? Eu acho que igual você falou, colocar nós à disposição, sempre para trocar ideia, para ver o que tem de quem implementar, como é que está sendo o passo a passo, né? Precisar tirar algumas dúvidas. Ou contratar um profissional mesmo, como a Mariana, né? Eu não sou um profissional da área para dar essa assessoria, mas gente igual o Eduardo, Mariana aí, pessoal aí. Então, assim, sempre é bacana, né? Depois eu também vou fazer questão de divulgar aí, a gente, inúmeras redes sociais e inúmeros grupos de WhatsApp, né? Que a gente pode alcançar muitos e muitos profissionais mesmo que possam utilizar desse trabalho aí e pelo menos iniciar, ou pelo menos ter uma cultura, começar a pensar, né? A gente, talvez nem a execução vai ser tão imediata, mas se a gente despertar já a curiosidade, despertar esse sentimento de querer profissionalizar essa área né, da cultura com o cliente, trazer isso aí para nós, não só para a advocacia, eu acho que até para a sociedade acaba melhorando. Então, isso é um trabalho que realmente é pioneiro, mas vai ser vanguardista, mas ao longo de muitos anos a gente vai colher muitos frutos ainda. Então, realmente, parabéns a todos. O que eu prezo, né, o que eu espero é que em breve o sucesso do cliente dentro do jurídico seja uma área, assim como é o civil, o tributário, o trabalhista, né, a gente tenho formados alguns advogados, né, na área, mas ainda é muito assim, o que você faz? Não, você é especialista em quê? Como é que é? Né? Mas acredito que esse é o primeiro passo, né? Como é algo muito novo, pioneiro, né? Como todo mundo tem colocado aqui. Mas vejo que o caminho é esse também. Então, mais uma vez, né? Muita gratidão nesse trabalho e que em breve seja isso dentro do jurídico, o sucesso do cliente, assim como todas as outras áreas. Legal, pessoal. E acho que a última coisa que eu queria deixar aqui para vocês, Camila, a gente vai até às 8h30, é isso? A gente vai até a hora que vocês quiserem. Não, legal, vou marcar aqui a última coisa que eu quero falar para vocês bem rapidinho até às 8h30, e aí a gente pode ficar e bater papo aí, caso alguém queira falar um pouco mais a respeito disso. Assim. Só queria acrescentar duas coisas importantes que quando a gente estava fazendo o e-book, isso ficou muito na minha cabeça, né? Que era a questão de
passar para os advogados a importância do CS, né? De por que isso era importante. E a outra coisa seria a questão da visão do CS como um item para crescimento, tá bom? Então, pro primeiro item, né, que é o CS, na verdade, ele não é só... A gente fala muito sobre isso e parece que seja só isso, né? Que é realmente atendimento, atender o cliente bem, tratar ele e tal. Mas a verdade é que o CS é utilizar todas as técnicas de atendimento para que a gente consiga crescer o escritório, fortalecer ele e que nem o Paulo comentou ali mais cedo, né? Então, não perder clientes e se diferenciar, né? Isso é uma coisa que está valendo muito hoje em dia, é a questão da experiência do cliente, como é que ele se sente com você, com o seu escritório. Acho que isso é uma coisa que a gente tentou passar um pouco dentro desse e-book, né? E a importância disso acaba sendo um pouco desse item, né? Então, a gente fez a pesquisa e a gente conseguiu visualizar que a maioria dos clientes vem por indicação, né? Mas o que eles mais olham quando eles estão dentro do escritório já, às vezes com contrato assinado ou procurando um escritório, é o atendimento, né? Então, o primeiro item que ele vem muito por indicação, o que é uma coisa legal, que é um dos focos principais do CS, né? Como é que eu trabalho essa indicação, como é que eu melhoro ela e como é que eu vou realmente medir isso daí, né? E a outra parte, que é o que ele visualiza principal dentro do escritório, que é atendimento, né? Nossa pesquisa mostrou isso para a gente, que o cliente enxerga dessa maneira, né? Que a maioria vem por indicação e ele encontra o cliente, a maioria das vezes, por indicação. Ele encontra, a maioria das vezes, o advogado pela indicação, né? E por essa segunda parte, que é o relacionamento, o atendimento, que é o que faz com que ele fique com aquele advogado, né? Então, eu acho que esses dois assuntos para a CS e para o escritório faz muito sentido, e é por isso que a gente engajou nesse projeto, trouxe esse projeto, porque a gente acreditava que isso faria muito sentido para todo mundo, e a gente tentou passar bastante disso dentro do nosso e-book ali, essa visão, né? E depois como é que a gente começa a utilizar superficialmente aí todas as técnicas do CS para que a gente consiga aplicar dentro do direito e fazer realmente isso acontecer. Legal? Então, acho que basicamente é isso que a gente queria fazer o lançamento para vocês, falar um pouco... Vou colocar mais uma coisa aqui, Eduardo. Eu até falar assim, e agora os participantes quiserem trazer alguma coisa, algumas palavras finais aí, pode ficar à vontade. Eu quero deixar aqui a mensagem, na verdade, de agradecimento ao Eduardo, pela maestria que ele teve conosco, pela paciência que ele teve conosco, né? Por muitas das vezes tinha coisa que eu nem sabia por onde começar, ele praticamente pegou na mão mesmo, olha, faz isso, vai olhando isso, olha isso, prepara o material assim, muda aqui. Então, Eduardo, realmente obrigado, você é um cara que sabe realmente tocar um projeto com várias pessoas, tem a maestria mesmo de cuidar disso aí, então vou deixar o agradecimento aqui para tanto para essa quanto Legal Hackers, em nome aqui de todos nós que participamos aqui a você, tá bom, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Obrigado, que isso. Eu acho assim, que levar um projeto de voluntários é sempre um pouco complicado, assim, a gente ainda está no começo aqui, eu acho que a gente aprendeu bastante com isso, que a ideia é que a gente consiga levar mais projetos e melhorar cada vez mais. Mas é mesmo. Exatamente, acho que o Wellington pontuou bastante, assim, o que a gente pensa, que todo mundo pensa, principalmente no que tange a paciência e a dedicação, foi realmente excepcional, assim, para enquadrar o horário de todo mundo, com o tempo de todo mundo, com a disponibilidade de todo mundo, foi excepcional, foi muito bom mesmo. E eu também me coloco à disposição também para quem precisar, quiser falar de CS, falar de atendimento, conte comigo. Estou 100% aberta aí para a gente conversar e tentar adequar e criar projetos. Vai decolar esse projeto, certeza. Eu acho que daqui a uns dias a gente tem que lançar a versão 2.0. Bom, né? Com a experiência e evolução, a gente vai ver, nossa, pode aprimorar uma coisa ou outra, enfim. Mas com certeza está de portas abertas para isso acontecer também. Também gratidão imensa ao Eduardo e todo mundo. Foi muita paciência quando dava, nossa, Eduardo, mas fiquei muitas dúvidas e ligava, reunia.
e foi de grande crescimento, né, para todos também. E estamos aí, gente, sempre que a gente tiver oportunidade, né, bater papo, trocar ideia, dúvidas, eu acho que quando a gente trocou muita ideia também, né, Mari, nossa, foi fundamental, assim, para conseguir, porque eu estava com muita, naquele momento que a gente conversou muito, né, Mari, eu falei, nossa, muita coisa que faz sentido para software, né, e SaaS, e como adequar isso para a realidade do jurídico, ainda mais em causas complexos, e, nossa, aquela ideia nossa foi muito fundamental para sair a partir daquilo ali, toda a construção mesmo, lógica ali, né, da realidade dos escritórios. Então, enfim, gente, acho que esse grupo é muito para isso, né? Relacionamento, networking e troca de experiências. E acho que essa questão, principalmente que você falou agora, é importante porque é o seguinte, a gente tem que entender, tanto, eu levo isso muito para a comunidade de Customer Success daqui de Goiânia, Customer Success Meetup, né? E principalmente agora também com Legal Hackers, é uma sensação de comunidade mesmo, né? A gente precisa se ajudar. Isso é muito importante. Assim, né? Que a nossa comunidade de SETS hoje está um pouco mais forte do que a do Legal Hackers ainda, né? Mas a comunidade de SETS, por exemplo, a gente troca muita informação, a gente troca muita figurinha, todas as vezes que tem evento, a gente senta, conversa. E aí, cara, o que você está fazendo nessa área? O que você está fazendo naquilo? E a gente, por que parece, não tem muito aquele medo de, meu Deus, eles vão roubar o que eu estou fazendo, eles vão copiar o que eu estou fazendo, porque a ideia não é essa. Assim, a ideia é a gente trocar e todo mundo evoluir junto, né? Se todo mundo trocar o que está fazendo, a gente consegue evoluir. A comunidade do Legal Hackers tem um grupo no WhatsApp, né? A gente também faz alguns eventos, a gente faz esses eventos mensais, e a gente conta com a participação de todo mundo para que a gente consiga criar projetos como esse também em outras áreas, né? Então, que a gente possa se juntar e conseguir fazer isso. É aquele senso de comunidade mesmo, né? Junto a gente é muito mais forte, né? Eu posso dizer também por mim, eu não tinha experiência suficiente para poder escrever esse e-book sozinho, sobre como é que eu vou misturar advogados e CS, né? Juntos com as duas Marianas, né? Com o Elton, aí a gente conseguiu trocar muita ideia e conseguir construir isso daqui. Que eu falei, é o começo. Eu acho que a gente falou, a gente podia ter se juntado mais, conversado mais, e eu acho que se a gente fizer isso, vai sair mais coisa legal ainda, né? A gente precisa parar por aqui, a gente pode continuar como comunidade, continuar falando sobre isso, criar novas ideias, novos projetos, para que a gente consiga levar isso para todo mundo. Né? Então, acho que esse era o recado que eu queria dar aí. Legal. Acho que algumas pessoas já saíram também, então obrigado aí a todo mundo que participou. Vamos tirar uma fotinha, quem puder abrir a câmera, todo mundo. Legal. O jeito, né, de tirar a selfie é esse. Com a pandemia, esse é o novo jeito de selfie, né? Eu prefiro tirar ainda assim no celular do que no print, mas vamos lá. Aí a gente faz um post bonitinho, né? E, gente, obrigada, assim, queria só, aproveitando que o Eduardo deu a deixa, né? A gente tem encontros mensais, a gente começou esse mês, inclusive, semana passada, né? É um projeto novo que se chama Hack Engine, quase que eu ia falar Hack in Rio, porque saiu do Rock in Rio a ideia. Mas é Hack Engine, a gente vai se encontrar mensalmente para discutir temas diversos, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre compliance semana passada e esse mês que vem agora tem um convidado bem legal, que é o Giovanni lá da Buser, ele vai falar sobre inovação e regulação, o Rodrigo está trazendo para a gente. E todo mês que vocês quiserem estar com a gente nem sempre vai falar só sobre o CS, mas assim, sempre vai falar sobre assuntos que possam interessar aí, advogados ou pessoas de outras áreas também. Então, fiquem à vontade para se juntar a nós nos eventos mensais e também na comunidade de uma forma geral, assim, quer sugerir alguma coisa? Eu tenho uma ideia e eu quero apoio do Legal Hackers para fazer. É comunidade mesmo aqui, tipo, não tem dono, não tem cargo, a gente vai fazer juntos mesmo. Então, vocês fiquem à vontade para trazer sugestões e startar projetos junto com a gente, que sejam de iniciativa de vocês, vai ser ótimo. E é isso, da minha parte. E é isso. E é isso. Acho que a gente não. Se alguém mais que está como participante quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas é isso. É isso. Na verdade, eu queria aproveitar só para novamente, né, reforçar. É sempre bom agradecer
mais de uma vez, mas foi muito bacana, gente, foi muito legal. Agradecer também esse bate-papo que a gente teve hoje, foi um encontro muito bacana, e eu tenho certeza, concordo plenamente com a Mari, a gente tem que ter já o parte 2 e 2.0, 3.0, tem muita coisa aí para a gente falar ainda. Essa ideia de criar essa comunidade tão legal, tô realmente deslumbrada. Pessoal, aproveitar, deixa aqui que a gente já está encerrando a reunião, parabenizar os envolvidos aí pelo projeto, né? Ficou bem bacana, estou bem curioso para ler mais a fundo aí tudo que vocês desenvolveram. Eu já estou há 1 ano e meio, mais ou menos, desenvolvendo um projeto de CS em um escritório. A Carol bem sabe que está aqui com a gente também, ela participou, né, desse projeto. Eu até conheci o Eduardo por causa disso, né? Eu tive uma reunião com ele uns 2 anos atrás, eu acho que ele nem se recorda disso, onde ele deu várias dicas de como que a gente poderia implementar isso, né, e começar essa cultura em um escritório de advocacia. Algo que foi falado, que eu acredito que é o ponto-chave disso tudo, é o cliente como centro. Porque quando a gente fala no meio jurídico, acaba que o advogado, né, o escritório em si, ele se preocupa muito com o êxito da ação, com o resultado do processo, e vai se perdendo ali nas interações, né, em algo que ele deveria construir com o cliente, relacionado a interações, a contato, enfim, e se preocupa muito com o resultado. E a gente percebe que quando tem uma importância muito maior no contato recorrente com o cliente, na experiência do cliente, né? Em algo que você constrói com o cliente ao seu lado, até que chegue ao êxito ou não do processo, vai muito além de uma simples vitória ou de conseguir ajudar aquele cliente ali na demanda que ele precisa. É tanto que em muitos casos que a gente tem aqui no escritório, o cliente não ganha o processo e ainda assim ele retorna e indica e volta e continua aquela interação e aquele carinho, porque é algo muito maior do que um simples processo. Então, quando a gente coloca o cliente no centro, essa ideia e essa visão, né, que foi construída culturalmente nos escritórios de advocacia começa a mudar. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que o CS ele vai começar, né, a estar cada vez mais ativo nesse meio, nessa área, e as pessoas que estão aqui, com certeza, lá na frente vão ter, né, muitos frutos nesse meio. Então, parabéns, e eu estou ansioso para receber o playbook e destrinchar e engolir ele. Nossa, vai peitar com vergonha, né? Não lembra de mim, né? Eu acho que eu lembro, assim, que a gente conversou bastante lá no começo de como é que a gente podia focar um pouco no atendimento, né? E aí eu ainda trouxe um pouco mais ainda disso para dentro do e-book para vocês. Né? Legal. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado. Daqui a pouco vocês recebem o e-book por e-mail e lembre-se de buscar lá no Instagram, qualquer coisa também vai ter o link. No Instagram do Legal Hackers também vai ter o link para você poder baixar o e-book, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Tchau, valeu, pessoal. gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa Obrigada, noite para gente. todos. Tchau, tchau. Até Obrigado. mais.